Convido você que está se preparando para a prova teórica do Detran para acompanhar comigo esse super resumo, essa super revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões do simulado válido para todo o território nacional. Tá se preparando para a prova, então você precisa assistir esse vídeo, conhecer as questões, além de aprender dicas e macetes para garantir a sua aprovação. Correlacione as placas indicadas à esquerda. Então, aqui na esquerda estão as placas, com o correto significado à direita. Então, aqui vocês têm a coluna da direita. Então, aqui nós temos a placa R9, R18, R27 e R39. E ao lado ele está dando os significados. Ele quer que vocês juntem. Já vou começar dando uma super dica para vocês acertarem a primeira e talvez já acertar a questão toda. Toda vez que uma placa de regulamentação, que são as placas vermelhas, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, tiver um corte, ele está ditando uma proibição. Notem que a única que tem proibição é a R9. Na número 1 não tem proibição, na 2 não tem proibição, na 3 também não. Então, na 4 é a única que tem proibição. Significa o quê? Que o número romano 1, a resposta está no número 4. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra A e vocês podem descartar a letra C. Só que nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. A segunda placa, a R18, ela está dando metro. Esse M pequenininho aqui significa metros. Então, ela está dando 10 metros. Então, vocês vão ter que procurar aonde das 3 alternativas que estão aqui na coluna da direita que fala em metro ou que fala em comprimento. Notem que a única que tem comprimento é a número 1, comprimento máximo permitido. A 2 fala em circulação exclusiva de caminhões e a 3, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Sabendo disso, nós sabemos que o número romano 2, que é 2 risquinhos, está no número 1. Notem que, sabendo disso, vocês já podem descartar a letra D, ou seja, a nossa resposta correta vai ser a letra B de bola. 1, 4, 2, 1, 3, 2 e 4, 2. Mas vamos ler lá, ó. A R27 tem o desenho de um caminhão e tem uma seta apontando para a direita. Então, significa que a resposta correta para número 3 tem que ter a presença da palavra direita, que está aqui, ó. Mantenha-se à direita. Quem? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Mas, prof, aqui só tem o desenho de um caminhão. Mas o caminhão, ele vai representar todos os veículos automotores de grande porte, assim como o carro pequeno representa todos os veículos automotores. O desenho do caminhão, da traseira aqui do caminhão, ele vai representar todos os veículos de grande porte, que são o quê? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. E a R39 tem o quê? Tem o desenho de um caminhão, exclusivamente o desenho de um caminhão. Então, significa que é circulação exclusiva de caminhões. Então, a R9 é proibido o trânsito de caminhões, a R18 é o comprimento máximo permitido, a R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, e a R39, que vai ser circulação exclusiva de caminhões. O condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação, CNH, cassada, poderá candidatar à reabilitação após. Quando ele tem a carteira cassada, ele perde todos os cursos, todos os anos de habilitação, todas as categorias e volta a estaca zero. Notem bem a dica. Se ele perdeu tudo, é porque ele cometeu algo muito grave. Sabendo disso, vocês irão escolher dessas alternativas a que tem o maior tempo, ok? Então, vejo que na letra A ele fala em 12 meses do efetivo cumprimento da pena. Na letra C, 6 meses do efetivo cumprimento da pena. Na letra C, 18 meses do efetivo cumprimento da pena. E na letra D, 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Se a dica é escolher a que tiver o maior tempo, a resposta correta será a letra D de dado.
24 meses do efetivo cumprimento da pena. Ele também poderá falar em 2 anos. 2 anos ou 24 meses é exatamente a mesma coisa. Então, o condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Aqui ele já quer saber ou quando, né, ou o que o condutor vai cometer para ter a carteira cassada. Lembre-se, se ele for cassado, ele vai perder tudo. Todas as categorias que ele tem na habilitação, todos os cursos, todo o tempo da habilitação, ele volta a estaca zero. Logo, ele tem que ter cometido algo muito grave para ele ter a carteira cassada e ter que aguardar 24 meses ou 2 anos para fazer uma nova habilitação. Então, dessas 4 alternativas aqui, nós temos que identificar a qual delas tem a maior gravidade. Letra A, transpor bloqueio viário policial. Não tem tanta gravidade assim. Letra B, quando o condutor dirigir transportando passageiro em veículo de carga, é de infração gravíssima, tá? Mas não a ponto de gerar a cassação. Letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Opa, condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, até então, essa é que tem maior gravidade. E na letra D, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Aqui ele não vai gerar cassação, ele vai gerar a suspensão direta por 12 meses, mas não gera cassação. Então, a única que vai gerar a cassação é a letra C. Logo, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá, atenção, trecho alagado vai precisar de muita força. Lembrem-se que a marcha que tem maior força ou a marcha que nós colocamos o carro em movimento será sempre a primeira. Então, trecho alagado, a água é pesada. Então, para cruzar esse trecho, olha essa dica, tem que ser primeira marcha. Então, vocês vão escolher dentre as alternativas a qual que vai falar da primeira marcha. Na letra A, ele fala em engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Essa até o momento é que faz mais sentido. Letra B, engatar segunda marcha, descarta porque não é segunda. Letra C, cruzar o trecho alagado com o carro acelerado puxando o freio de mão. Gente, ou você acelera ou você puxa o freio de mão. Não tem como você acelerar e frear ao mesmo tempo. E na letra D, ele fala em acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Não é alta velocidade, muito pelo contrário, é velocidade baixa. Então, descarta também. Então, vejam que só restou a letra A, que é a nossa resposta correta. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. O condutor de um veículo precisou passar por um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Nessa situação, ele deve. Lembrem-se de uma dica: ele não vai fazer nada com força, não vai fazer nada com pressão, ok? Na letra A, ele fala em manter-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino. Será que é isso? Letra B, manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Letra C, parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir o seu destino? Ou letra D, reduzir a velocidade, testar os freios e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro? Vejam bem, a letra A ela parece correta. Porém, se ele reduzir a velocidade sem fazer um teste prévio, ele poderá ter algum problema, então descarta. Na letra C, ele fala em manter velocidade, não vai manter, porque eu tenho falha. Se eu tenho qualquer falha, eu preciso reduzir a velocidade, então descarta a letra B. Na letra C, parar,
bombear o pedal do freio várias vezes e seguir para o seu destino. Aqui, pessoal, é o freio que está em movimento, que é o pedal do freio. Então, não adianta eu parar para testar o freio. Eu preciso testar esse freio em velocidade. Mas em qual velocidade? Em velocidade reduzida, ou seja, reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, parar e procurar um socorro. Então, a letra D é a resposta correta. O condutor de um veículo que precisou passar sobre um ponto de alagamento e, em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas, ele irá reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da qual marcha. Para começar a trafegar é a mesma coisa que ele falar para colocar teu carro em movimento, para arrancar teu carro, para você colocar em movimento, para você sair do lugar com o teu carro. Que marcha que você usa? Letra A, primeira, letra B, quarta, letra C, segunda ou letra D, terça. Você vai colocar ele em movimento, você vai começar a trafegar com ele, ele precisa do quê? De muita força. Qual que é a marcha mais forte que eu tenho? Vai ser a primeira. Então, para colocar teu carro em movimento, para começar a trafegar, para arrancar o teu veículo, você precisa estar em primeira marcha. Em seguida, você vai acelerar um pouquinho, vai embalar um pouquinho e aí você vai colocar segunda. Se for reto ou for descida, aí você poderá colocar a terceira marcha. E se for reto, se for descida apenas, aí você poderá utilizar até uma quarta marcha, dependendo da velocidade que você estiver. Mas para colocar em movimento será sempre primeira marcha. Ah, lembrando ainda que a segunda marcha será utilizado para fazer conversões e para passar lombada. Lembrando que a redução ela precisa ser feita antes da lombada para tirar o pé da embreagem e antes da conversão. Então, se você está em terceira, você vai reduzir para a segunda, vai tirar o pé da embreagem para então você fazer a conversão ou passar a lombada em segunda com o pé fora da embreagem. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras, condutas que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro é válido em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, independente em qual estado você esteja, sim, o conteúdo desse canal vai te ajudar a garantir a sua aprovação. Então, sempre que falar em todos os direitos, em todos os deveres que nós temos no trânsito, ele vai estar presente no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições especiais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É ele quem vai ditar as características, as especificações, as configurações para o registro, licenciamento e circulação. É o CONTRAN. E quem vai efetuar esse registro, esse emplacamento e esse licenciamento, aí será o DETRAN. Quando nós falamos de órgãos normativos e consultivos, lembrem-se dos 3 Cs, que é o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF. 3 Cs, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Agora, com relação aos documentos de porte obrigatório do veículo, lembrem-se, o condutor deve portar obrigatoriamente 4 letrinhas
CRLV. Tem que ter a presença da palavra L de Lu, L de licenciamento. Certificado de registro e licenciamento de veículo apresentado somente em original ou na versão digital dentro do aplicativo da carteira de trânsito, tá? Não é print, não é foto, não é xerox, é na versão original ou então na versão digital dentro do aplicativo. Então, CRLV é o que tem 4 letrinhas, é de porte obrigatório e precisa estar atualizado. É aquele documento que nós pagamos todo o comecinho de ano. E aí vem um documento novo, tá? Não confundam com o CRV. Notem que são 3 letras, não tem a presença do L. Se não tem L, não é de porte obrigatório. CRV não é de porte obrigatório. O CRLV, sim, é o certificado de registro e licenciamento de veículo, apresentado somente em original ou então na versão digital. O CRV, se você comprar um veículo e ficar com esse veículo a vida toda será o mesmo CRV. O CRV só será emitido quando você comprar, quando você vender, quando você emplacar ou quando você alterar uma característica do teu veículo. Como eu mencionei, teu carro era preto, você resolveu pintar de cor de rosa. Aí vai ser emitido um novo CRV junto com o novo CRLV, colocando essa alteração de característica, tá? Mas mesmo assim, ele não será de porte obrigatório. De porte obrigatório é o CRLV, ou seja, o que tem 4 letrinhas. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Esses são aqueles requisitos que vocês precisam preencher quando vocês vão até o CFC para dar entrada na habilitação. Neste caso, os 3 estão corretos. Primeiro, ser penalmente imputável, quer dizer você ter condições físicas, psicológicas para poder fazer a habilitação, incluindo nisso ser maior, claro, de 18 anos. Segundo item, possuir carteira de identidade ou equivalente. Aqui é muito comum os alunos questionarem, mas professora também precisa do CPF, sim, precisa do CPF. Porém, para a prova, vocês podem perceber que ele não menciona o CPF. Vai precisar da carteira de identidade ou equivalente. O que é o equivalente? Qualquer documento oficial que tenha foto, passaporte, carteira de trabalho, entre outros. O CPF vai ser preciso? Vai. Porém, na pergunta do Detran, ele não vai mencionar o CPF. E, claro, saber ler e escrever. Não precisa comprovar grau de escolaridade apenas e tão somente saber ler e escrever. Então, risquinho 1, que é número romano 1, risquinho 2, que é número romano 2, e 3 risquinhos, que é o número romano 3. Ou seja, todas as 3 estão corretas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Vamos dizer que você e mais 5 amigos tenham comprado 5 carros exatamente iguais. Do mesmo ano, do mesmo modelo, da mesma cor, os mesmos opcionais. O que vai mudar de um para o outro? Vai mudar o CRLV, também o CRV, e externamente. Externamente é o lado de fora. O que cada um vai ter de diferente? As placas. Então, as placas dianteiras e traseiras com caracteres iguais ao do registro do veículo. Então, a identificação externa dos veículos é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. Atenção, ele pode perguntar para vocês qual veículo tem dispensado o uso da placa dianteira. São as
motocicletas. As motocicletas, as motos, não precisam ter a placa dianteira, apenas e tão somente a placa traseira. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Novamente, nós vamos ter 3 números romanos. Número romano 1, 2 e também o 3. Novamente, com a Carteira Nacional da Habilitação vencida, não é um crime. É infração, sim, mas não é crime. Agora, sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, é sim um crime de trânsito. E aqui na segunda questão também ele vai falar de crime. O CTB estabelece que o infrator ele será submetido a curso de reciclagem quando? Quando suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Por exemplo, um condutor que dirigir alcoolizado é um crime de trânsito. A gente vai ver algumas questões já já. Nesse caso, ele vai ter que fazer o quê? O curso de reciclagem. O curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula. Então, quando que ele vai fazer? Quando suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, ou seja, ele tem ali a sua parcela de culpa nesse acidente. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado. Lembra que eu comentei com vocês que não estar devidamente licenciado é apenas infração de trânsito e não crime? Então, sempre que falar no veículo que não está devidamente licenciado, ou a habilitação que está vencida, ou que está vencida há mais de 30 dias, é apenas então somente infração, não vai configurar crime. Aqui uma questão falando de pontuação. Então, ele diz o seguinte: 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui entra aquela questão que vocês precisam saber a pontuação. Se vocês não souberem a pontuação, vocês não irão conseguir acertar essa questão. Então, ó, o motorista 1, ele tem uma infração leve. Qual que é a pontuação da infração leve? 3. Tem uma média, que a pontuação é 4, e uma gravíssima, que é 7. 3 mais 4 mais 7 é igual a 14. O segundo motorista, ele tem 2 infrações graves. Cada infração grave é 5, então 5 mais 5, nós já temos aqui 10 pontos. E mais uma infração média, que é 4 pontos. Então, 5 mais 5 mais 4, nós vamos ter também um total de 14 pontos. E o terceiro motorista tem 2 infrações médias, então vai ser 3 mais 3, que vai dar 6, e 2 leves. Opa, perdão. Aqui é 4 mais 4, que vai dar 8. E 2 leves, que é 3. 3 mais 3, que vai dar 6. 6 com 8 vai dar 14. Então, também nós vamos ter 14 pontos. Então, neste caso, os 3 motoristas, respectivamente, ou seja, na ordem, motorista 1, motorista 2 e motorista 3, cometeram, respectivamente, ou seja, nesta ordem, 14, 14 e 14. Então, lembrem-se, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. São considerados crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional. Neste caso, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Lembrando, ela estar vencida é infração. Agora, não ter, não possuir, não passou
pelo processo, aí sim é um crime. E dirigir um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Sim, temos aqui 2 crimes de trânsito. No segundo, um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível um condutor, ao dirigir sobre a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, comete também crime de trânsito. Então, ele pode falar apenas nessa pessoa estar dirigindo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou apenas sobre a influência de álcool, expondo a outra pessoa. Ou seja, falou em dirigir alcoolizado, ele vai ser considerado um crime de trânsito. E ele também pode colocar esta outra questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, se ele falar na quantidade, 6 decigramas. Então, dirigir alcoolizado, crime de trânsito, 6 decigramas. Dirigir alcoolizado, crime de trânsito, 6 decigramas, que aí fica fácil para vocês acertar, para vocês lembrarem. O que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Esses requisitos a que ele se refere são os requisitos básicos que você precisa preencher para poder dar início na habilitação. Então, tem número romano 1, ser penalmente imputável. Número romano 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. Número romano 3, saber ler e escrever. E ele quer saber quais deles estão corretos. Bom, ser penalmente imputável, que quer dizer o quê? Você ter condições físicas e psicológicas e também ser maior de 18 anos para fazer habilitação. E sim, isso é um pré-requisito. Sabendo que o número romano 1 está correto, vocês podem descartar a que não tem a presença do número romano 1, que é a letra C. O 2 fala em possuir carteira de identidade ou equivalente. Isso também é um requisito. Você precisa provar que você é você. Através do quê? Da carteira de identidade ou equivalente. Mas o que significa equivalente? Algo parecido, algo semelhante. Qualquer outro documento oficial que contenha foto. Passaporte, carteira de trabalho, entre outros. Só que aí você vai falar para mim, mas prof. Lu, também precisa do CPF, sim. Precisa do CPF e precisa de um comprovante de residência. Só que aqui, ele não menciona nem o CPF e nem o comprovante de residência. Mas nós sabemos, sim, que precisa da carteira de identidade, do CPF também e um comprovante de residência. Mas ele não menciona. Então, não tem a presença do CPF, mas para fazer vai precisar sim. Então, sabendo que a 2 também está certa, vocês podem descartar a letra D, que tem a presença somente do número romano 1. E o 3, ele vai falar em saber ler e escrever. Precisa sim. Não precisa comprovar, levar diploma, comprovar grau de escolaridade. Se precisa do quê? Da carteira de identidade ou equivalente, do CPF, do comprovante de residência. Você não vai levar diploma nem nada do tipo. Então, sim, saber ler e escrever é um pré-requisito, mas não precisa comprovar nenhum tipo de grau de escolaridade. Então, está correta a letra B, que tem a presença do risquinho 1, que é o número romano 1, a presença dos 2 risquinhos, que é o número romano 2, e também a presença dos 3 risquinhos, que é o número romano 3. Então, as 3 afirmativas, elas são corretas quando nós falarmos nos requisitos para a primeira habilitação. Indique a placa de regulamentação, que significa
Circulação exclusiva de bicicletas. Seja o que for, vai ter que ter a presença de bicicleta. Quando ele fala exclusivo, quer dizer o quê? Que tem que ter apenas bicicletas, ok? Então, na letra A, nós temos o desenho de uma bicicleta. Na letra B, de um ciclista e uma seta apontando para a direita. Na letra C, a proibição, né, de trânsito de pessoas. E na letra D, nós temos uma divisão. Na esquerda, nós temos um ciclista e na direita, né, nós temos um pedestre. Então, primeiro, vamos descartar a letra C, porque na letra C tem uma proibição. Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações. Toda vez que vocês tiverem uma placa vermelha e ela tiver um corte, está ditando uma proibição. Isso ajuda muito vocês a descartarem ou a acertarem a questão, sabendo que toda vez que ela tiver um corte, está ditando uma proibição. Isso é importantíssimo vocês saberem, tá? Também vamos descartar a letra D, porque não é exclusivo. Tem um ciclista e também tem um pedestre, então não vai ser. Aí nós ficamos entre a letra A, que tem apenas o desenho exclusivamente de uma bicicleta, e a letra B apontando o ciclista, que ele tem que ficar aonde? Na esquerda. E ele fala que o ciclista deverá manter-se à esquerda? Não. Então, a resposta correta é a letra A, que tem exclusivamente o desenho da bicicleta e que significa circulação exclusiva de bicicletas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, lembrando que o Código de Trânsito vale em todo o território nacional, então, independente de qual estado, em qual cidade você esteja, você pode sim utilizar o conteúdo desse canal, que ele vai ser válido para te auxiliar a ser aprovado na prova teórica. Então, já deixa o teu joinha e comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade, para eu ver até onde que o nosso conteúdo está chegando. Ele fala nas vias urbanas. O que são vias urbanas? Urbana é o que está dentro da cidade. Primeira dica, elas são 4. E ele quer saber quais que são essas 4. Na letra A, ele fala em vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Na letra B, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Na letra C, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. E na letra D, vias expressas, locais e tributárias. Bom, a letra D vocês podem descartar porque só tem 3. Nós precisamos da que tenha 4. Vias de ligação e diametrais não existem. Também não existem as vias expressas. As expressas, elas são chamadas de trânsito rápido. Então, a nossa resposta correta é a letra A, vias locais, coletoras, arteriais e locais. Vias locais, 30 km por hora, coletoras, 40 km por hora, arteriais, 60 km por hora e trânsito rápido, 80 km por hora. Trânsito rápido é uma via de uso exclusivo dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Lembrando que estas são as velocidades máximas. Se ele perguntar para vocês da mínima, será sempre a metade. Então, a local será 15, a coletora será 20, a arterial será 30 e a trânsito rápido será 40. Velocidade mínima é sempre a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima, sempre prestem atenção, se ele está falando na mínima ou na máxima. Máxima permitida em vias de trânsito rápido, quando não sinalizadas. Qual que é? É a máxima. Letra A, 40. Letra B, 110. Letra C, 60. Ou letra D, 80. Qual que vocês acham que é a velocidade da trânsito rápido? Acertou quem respondeu letra D, 80 km por hora. Lembrando que ele está falando da máxima. Se ele estivesse falando da mínima,
aí seria a metade, que seria 40. Então, a velocidade máxima do trânsito rápido é 80 e a velocidade mínima será 40, que é a metade. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito é a. Já contei para vocês. Se você prestou atenção nas questões anteriores, com certeza você vai acertar essa questão. Letra A, arterial. Letra B, coletora. Letra C, local. Ou letra D, trânsito rápido. Qual dessas vias urbanas, que são as vias que estão dentro da cidade, que os veículos têm prioridade de trânsito? Acertou quem respondeu trânsito rápido, que a velocidade máxima é 80, que é proibido o trânsito de ciclomotores e que a prioridade de trânsito é dos veículos. Lembrando que a local é 30, que a coletora é 40, que a arterial é 60 e que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Um cruzamento está sinalizado conforme representado na figura abaixo. Então, diz aqui que é proibido estacionar, porque tem um desenho de um carro e tem um corte. Só que olhem bem que tem uma informação complementar, exceto ônibus. Quando ele fala exceto ônibus, quer dizer que o ônibus poderá estacionar aonde ele está demonstrando aqui. Então, essa placa, ela está de pé aqui. Quer dizer que os veículos normais, eles são proibidos de estacionar, exceto ônibus. Quer dizer que o ônibus pode. Então, no quarteirão, entre as esquinas A e B, então, esquina A, esquina B, o trânsito é permitido para. Não é automóvel, o automóvel é proibido, tá? É apenas para ônibus, ônibus apenas. O condutor, para dirigir com segurança, deve, resposta em verde, estar atento a tudo o que acontece no trânsito. A nossa visão do trânsito, ela precisa ser 360. Existe uma outra questão em que ele fala que vocês precisam ver tudo o que acontece na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo, ou seja, visão 360, ver tudo o que está acontecendo no trânsito ao redor do seu veículo. Os componentes do sistema de alimentação são: o que é o sistema de alimentação? É o sistema responsável por misturar combustível e ar, ou ar e combustível, na quantidade adequada para que o teu veículo funcione. Se o sistema de alimentação mistura ar mais combustível, não tem como ser o radiador e a bomba de água, uma vez que no radiador e bomba de água tem água e não combustível. Combustível vai ter aonde? No carburador e na injeção eletrônica. Então, o sistema de alimentação mistura o ar e o combustível, e os dois sistemas que fazem isso é o carburador e a injeção eletrônica. Outra pergunta que pode cair: nos veículos mais antigos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica, que tem a queima eletrônica, diminuindo assim a poluição. Então, sistema de alimentação, mistura ar e combustível, carburador e injeção eletrônica. Nos carros mais antigos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que tiver a presença da palavra proibido, bicicleta, rodovia. Proibido, bicicleta, rodovia. Macete para vocês acertar. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Mas anotem: proibido, bicicleta, rodovia. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista, não é nem direito nem esquerdo, apenas bordo de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Esta regra, ela vale também para o pedestre.
tanto o pedestre quanto o ciclista, eles devem manter-se em fila única. As bicicletas, né, os ciclistas e também os pedestres manter-se em fila única. E a distância, notem bem, ele está falando em distância. A distância mínima para ultrapassar uma bicicleta é. Se ele fala em distância, tem que ser em metros. Logo, 1,5 metros. Se ele perguntar a forma, a maneira, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele perguntar da distância, aí será de 1,5 metros ao ultrapassar ou passar por uma bicicleta. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? Aqui eu gosto de usar o seguinte macete. Superaquecimento é a mesma coisa que febre. Quando você está com febre, quando alguém da sua família está com febre, o que é utilizado para medir a febre? O termômetro. É a mesma coisa o veículo. Então, para evitar o superaquecimento, é utilizado ou deve ser observado o termômetro, que é onde vai marcar a temperatura. Mesma coisa quando você estiver com superaquecimento. Superaquecimento nada mais é que o excesso de calor. Excesso de calor é febre. E febre nós medimos com o termômetro. Mesma coisa aqui, ó. O superaquecimento pode ser notado no painel do carro ao ser verificado que o ou a luz vermelha com um termômetro acende e não apaga com o carro ligado. Que é esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui que deverá ser observado. Então, caso, né, o superaquecimento seja constatado, ele vai acender a luz vermelha com um termômetro, que é o que você vai ficar atento para verificar o superaquecimento, para ver se teu carro não está aquecendo demais. Se ela acender e não apagar com o carro ligado, é porque provavelmente o teu carro está esquentando, e aí você deverá procurar o socorro mecânico o mais rápido possível. E jamais, em hipótese nenhuma, tentar abrir tampa de radiador, nem tampa de água, nem nada assim. Porque a água ela está fervendo, ela está muito, 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 muito quente. Se você tentar abrir, existe uma grande possibilidade de você sofrer queimaduras, sim. O motor, quando funciona, produz grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizada pelo sistema D. Bom, eu quero controlar a temperatura, eu quero diminuir a temperatura. Então, vai ser pelo resfriamento ou arrefecimento. Então, o controle da temperatura, resfriamento ou arrefecimento. Controle da temperatura, resfriamento ou arrefecimento. Em via urbana. Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Cuja a velocidade máxima, sempre fiquem atentos, se ele não está falando da mínima, ele pode falar da mínima e ele pode falar da máxima. A máxima de 60 km é classificada D. Neste caso, arterial. Então, ó, as vias são trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Trânsito rápido, 80, arterial, 60, coletora, 40 e local, 30. Essas são as velocidades máximas. Se ele estivesse falando da mínima, aí seria a metade. A metade de 60 seria 30. Então, a velocidade mínima de uma via arterial, por exemplo, seria 30 km por hora. Ao atender o motociclista com alteração de consciência, após bater a cabeça no chão, deve-se. É o motociclista. Se é motociclista, provavelmente ele esteja com capacete. Lembrem-se que vocês não irão retirar capacete de motociclistas, não irão mexer nem movimentar as vítimas,
não vão tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima e também não vai dar nenhum tipo de medicamento, alimento ou algo para a pessoa beber, ok? Na letra A, ele vai falar em mantê-lo com a temperatura do corpo abaixo do normal. Na letra B, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Na letra C, evitar conversar com ele para não confundi-lo ainda mais. E na letra D, restringir os movimentos, mantendo as roupas apertadas. Primeiro, você não vai manter a temperatura do corpo mais baixa, muito pelo contrário. Se vocês assistem qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que envolve acidente, a primeira coisa que é feito é o quê? É aquecer o corpo da vítima. Então, descarta a letra A. Na letra B, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico é a nossa resposta correta. Por quê? Você não vai evitar conversar com ele, muito pelo contrário. Você vai conversar bastante com ele porque ele está tendo alteração de consciência. Então, você precisa deixar ele consciente. Então, você vai conversar bastante. E você jamais vai restringir os movimentos. Vocês já viram algum série, algum filme, alguma coisa que vocês assistem que fala de acidente e que eles estão apertando a roupa da pessoa? Não, muito pelo contrário. Eles geralmente vão afrouxar a roupa da vítima. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão afrouxar as roupas da vítima, eles vão aquecer as vítimas, tá? Então, a resposta correta é a letra B, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é, letra A, transformar energia mecânica em energia elétrica. Letra B, regular a energia elétrica. Letra C, armazenar e fornecer corrente elétrica. Ou letra D, gerar energia elétrica. Qual que vocês acham que é a função da bateria do carro de vocês? Acertou quem respondeu a letra C, que fala que ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Ela não transforma, ela não gera, ela não regula. Ela faz a mesma coisa que o celular de vocês faz, quando vocês colocam na tomada. Vocês carregam a bateria dele, ou seja, vocês armazenam a energia para poder utilizar o celular durante o dia. É a mesma função da bateria do carro de vocês. Ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. É importante lembrar, sempre que falar da função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica. Sempre que falar da manutenção da bateria, lembrem-se da água destilada, que é o que vocês irão colocar na bateria de vocês. Água destilada é a manutenção e a função dela é armazenar e fornecer corrente elétrica. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são: letra A, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Letra B, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra C, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra D, alimentação, ignição, explosão e escape. Primeiro, nós estamos falando de combustão. A combustão é a explosão, é a queima. Durante a explosão, durante a queima, eu já falo para vocês que não existe lubrificação. Então, vocês já podem descartar a letra B. Ele até vai precisar da ignição para dar a faísca, mas ele não está falando de todo o processo, ele está falando apenas da combustão. Então, sabendo que a ignição não é, vocês já podem descartar a letra A e vocês também podem descartar a letra D, porque ele também está falando de ignição. Então, só nos resta a letra C, que vai falar em admissão, compressão, explosão e escapamento. Ou seja, lembrem-se da sigla A, C, E e E. A admissão, ele vai admitir nos cilindros, compressão, ele vai comprimir nos cilindros,
Na explosão vai entrar a ignição para explodir isso aqui dentro do motor do carro de vocês. E esses gases que são gerados nessa explosão serão expelidos pelo escapamento. Então, A de admissão, C de compressão, E de explosão e E de escapamento. A, C, E, E. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Bom, aqui nós temos a R15, que está falando em altura. Então, uma altura de 4 metros. Só que notem que essas flechas estão todas para dentro, tá? Tanto de cima quanto a de baixo. Na plaquinha R16, ele está falando do quê? Ele está falando em metros. Ó, metros também. Então, alguma coisa relacionada com 3 metros. Também flechinha para dentro. E a R14 tem o 15, uma seta grandona apontando para baixo e a letra T. Isso aqui, esse T grandão aqui, essa seta grandona, significa toneladas. Significa peso, tá? Só que olhem o seguinte, o trânsito nessa rodovia é proibido. É proibido para veículos com altura. Agora, vocês vão ter que fazer referência. Qual que é a altura que ele deu? Ah, professor, a altura de 4 metros. Então, tá. Altura maior que 4 metros, menor que 4 metros, de 4 metros ou maior que 3 metros. Bom, vamos descartar a letra D, porque não é maior que 3, não tem nenhum lugar falando de 3 metros. Ele também não está falando de 4 metros. Por quê? Ele está falando da proibição. Então, até 4 metros, ele passaria tranquilamente, porque ele está dando a referência. É dentro desse padrão de 4 metros aqui. Mas quem que vai ser proibido? O que tiver menor que 4 metros vai passar tranquilamente. Vamos dizer que aqui seja um viaduto, e que esse viaduto aqui tenha 4 metros. Se o teu veículo, teu caminhão for maior que 4 metros, ele vai enroscar aqui em cima e não vai passar. Vamos dizer que aqui seja uma ponte também, um túnel, alguma coisa, e que está dando essa referência de 3 metros. Se o teu veículo for maior que 3 metros, ele não vai passar, ele vai enroscar nas laterais. Entenderam? Então, a proibição não é para quem tiver menos que 4, menos que 3 ou menos que 15. É para quem tiver mais, ou seja, maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Lembrando que todas essas placas são placas vermelhas, ou seja, são placas de regulamentação. E o que as placas de regulamentação fazem? Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, ela está dizendo que é maior que 4 metros, não vai passar, é proibido, porque a setinha está apontando para dentro, entenderam? Então, sempre que vocês verem placas vermelhas, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Nos semáforos, para o controle de passagem de veículos, são usados cores com os seguintes significados. Então, nós sabemos que o semáforo ele tem 3 cores, e aqui ele quer saber o que cada uma significa. Lembrando que o significado das cores do semáforo é exatamente o mesmo significado das placas, ok? Então, na letra A, ele fala verde, atenção, vermelho, pare, amarelo, siga. B, vermelho, pare, amarelo, siga com cuidado e verde, siga. C, vermelho, pare e verde, atenção. Então, essa aqui nós já podemos descartar, porque ele não está mencionando a cor amarela. E na letra D, amarelo, atenção, vermelho, pare e verde, siga. Qual que vocês acham que é o significado correto das cores dos semáforos? Bom, verde não é atenção, vermelho é pare.
mas amarelo não é, siga com cuidado. Então, a resposta correta será a letra D, que diz que amarelo, atenção, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, são situações futuras. Então, o amarelo é atenção. O vermelho é pare. Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, o vermelho, ele está dando uma ordem. Que ordem que é essa? Pare. Ordem de parada. Lembrando que avançar o sinal vermelho, ou mesmo a placa de pare, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E o verde, claro, que significa siga. Lembrando ainda que vocês têm que evitar de bloquear o cruzamento, tá? Senão isso também constitui uma infração. Então, quando o sinal está prestes a fechar, ou você para antes da linha de retenção, ou você para depois. Mas parar bloqueando, fechando o cruzamento, também é uma infração. Gratidão pela sua companhia até aqui, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. E claro, de coração, continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. E claro, se você chegou até aqui, não sai sem se inscrever, deixar o seu joinha e comentar aqui o seu estado e a sua cidade. Lembrando que já estão disponíveis 3 e-books aqui no canal, o primeiro deles de legislação, com os 4 temas mais cobrados e as 134 questões que mais caem na prova, válido para todo o território nacional. Se a sua dificuldade for direção defensiva, tem um super e-book também, com as 112 questões mais cobradas da prova teórica do Detran, além de um cronograma completo para melhorar o seu rendimento e, claro, obter a aprovação. E se você quer testar os seus conhecimentos, tem um super combo com 122 questões dos 5 temas mais cobrados na prova para te auxiliar a garantir a sua aprovação, todos eles válidos para todo o território nacional. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.